Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Continuaremos o estudo do Livro dos Espíritos, de número 40. Estamos no capítulo 7 da volta do espírito ao corpo. Hoje continuaremos analisando essas características tanto da reencarnação quanto da condição dos espíritos após a morte e o seu regresso à vida corporal. Continuemos então o nosso estudo a partir da questão número 344, com o tema União da Alma e do Corpo, e também sobre o aborto. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa pergunta é muito famosa, e essa resposta principalmente, porque trata da concepção, da união do espírito ao corpo físico, o que é fundamental para se entender a problemática do aborto e porque na visão espírita o aborto é um assassinato, é o impedimento de um espírito reencarnar, porque desde o momento da concepção já há a vinculação da alma com esse corpo, com esse feto, em que muitos hoje chamam de aglomerado de células, que ainda não teria uma vida propriamente dita, mas para o Espiritismo já tivemos vários estudos sobre isso, inclusive palestras no canal gravadas com esse tema, mais de 5 horas trabalhando o tema aborto, né? E a gente sabe que a partir do momento que há a fecundação já se vincula ali um espírito para reencarnar. E se não houver nenhum tipo de interferência exterior, a alma irá completar essa ligação e a criança irá nascer. Quando ele diz que essa união se completa com o nascimento, não significa dizer que antes do nascimento não há a vinculação. Ele deixa muito claro na resposta que a vinculação já se inicia na concepção e se completa com o nascimento. Isso significa que a ligação estará completamente realizada com o nascimento. Mas até o nascimento, a vinculação já existe e esse laço vai se aprofundando, se apertando cada vez mais. Pergunta 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Kardec insiste, apesar de já terem respondido, para deixar bem claro. Existe uma união definitiva com a concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Vejam que na pergunta anterior ele diz que a ligação se completa com o nascimento, mas nessa resposta ele está dizendo: é definitiva. Definitiva é diferente de completo. Definitivo no sentido de que o espírito reencarnante não pode ser substituído por outro a partir da concepção, porque aquele corpinho já está reservado, já há uma vinculação para o reencarnante, e por isso nenhum outro pode substituí-lo, logo a união é definitiva. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Ele está se referindo à desistência, pelo próprio espírito reencarnante. Ele não está se referindo ao aborto aqui. Não há vontade aí da mãe, ou do médico, ou do pai. Ele está se referindo à vontade do reencarnante, que percebe que está reencarnando e desiste. Acontece também. O espírito fica com medo de errar novamente, de cair, com receio, e resolve desistir. Pergunta 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Resposta: escolhe outro. Vejam que resposta simples,
Muitas vezes a espiritualidade nos dá respostas simples, sem se aprofundar, sem falar demais, porque a ideia já está plenamente descrita em poucas palavras. Basicamente, se o corpo não é mais útil para o espírito reencarnante, ele vai escolher outro, vai ter outra oportunidade, especialmente se esse corpo não vingou por vontade alheia a dele ou por fenômeno alheio à mãe, ao pai e à criança. Item A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras, ou seja, antes do nascimento? O espírito habitar um corpinho que desencarna, que não serve mais, que perde a sua vitalidade ainda na barriga. Resposta: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. E isso é um fenômeno natural, porque quanto mais evoluída a sociedade, quanto mais desenvolvido o corpo físico, quanto maior higiene, quanto maior trato da medicina, avanço tecnológico, mais fácil o espírito vingar numa reencarnação, um corpinho sobreviver à gestação. Não víamos no passado que muitos bebês morriam prematuramente por falta de condições mínimas de higiene, de cuidado, de preparo da gravidez? Então, é natural que a imperfeição da matéria, especialmente quando ainda somos inferiores na escala evolutiva, que o corpinho do reencarnante não resista. E isso acontece pela imperfeição da matéria. Pergunta 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Qual será a utilidade das desencarnações prematuras? Resposta: o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. Essa resposta é interessante, Porque como o espírito vinculado ao feto ainda está adormecido, não tem consciência da sua individualidade ali no momento da concepção e durante o período gestacional, a desencarnação nessa fase é muito mais prova para os pais do que uma expiação, por exemplo, para o reencarnante, porque ele não tem consciência, está adormecido. E nós já falamos aqui, o que pode provocar em condutas do passado a necessidade desses pais passarem por uma expiação dolorosa como essa. Pergunta 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Será que essa informação é passada ao reencarnante? Resposta: sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, a resposta é muito lógica, como já falamos aqui por diversas vezes, depende do mérito, depende do nível de conhecimento e depende do nível de despertamento do espírito para receber as informações referentes à sua encarnação, às suas provações, o tipo de provação que passará e inclusive as escolhas que faz antes de reencarnar, no chamado planejamento reencarnatório. Mais uma resposta que demonstra que dependerá do nível de despertamento da consciência do indivíduo para ter informações precisas sobre a sua próxima encarnação. Então, o fato do corpinho desencarnar, do corpinho não ser mais útil antes do nascimento, ele dependerá do nível de consciência do espírito antes de se vincular, porque a partir do momento que ele se vincula, ele perde a consciência. Não tem qualquer utilidade, portanto, saber depois disso. Alguns, no entanto, sabem antes, porque eles têm esse mérito, podem ter essa informação. E aí a espiritualidade ainda vai dizer que se o espírito escolhe não reencarnar e desiste, ele está fugindo à prova. Então a escolha dele em
escolher, né, a escolha dele num corpo que não vai vingar, pode significar que ele está fugindo à prova. Ele já escolheu um corpinho que não vai vingar. Na maioria das vezes, no entanto, o espírito não tem consciência, não sabe que irá desencarnar ainda na fase gestacional. Pergunta 349. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Será que quando alguém não consegue reencarnar, ele consegue logo depois? Resposta: nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. E aqui a gente consegue ver, né? Claramente que existe um planejamento reencarnatório para todos nós. A espiritualidade usa a expressão determinação anterior, ou seja, alguém, uma força, o divino determinou a reencarnação daquele espírito. Se há essa determinação, previamente aos fatos, esse espírito terá uma chance imediata. Desencarnou agora e já tem um outro corpo esperando ele, porque há uma determinação anterior, porque ele precisava passar por aquilo e logo depois reencarnar. Mas, se não há essa determinação de uma força maior, certamente regida pelo divino, o espírito precisa de um tempo. A gente já estudou aqui o tempo que os espíritos necessitam após um desencarne, né? O período de perturbação. Já vimos em várias obras, inclusive na codificação, que todos nós passamos por momentos de perturbação após a morte, que pode variar de alguns segundos para as almas já despertas e preparadas para o fenômeno morte, preparadas para o retorno à pátria espiritual, ou semanas, horas, meses, a depender do nível de consciência do espírito que desencarnou. Pergunta 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já ali não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Então, quando o espírito não consegue mais desistir da reencarnação, ele lamenta quando percebe isso? Resposta: perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejaria que outra fosse ela? Sim. Então vejam que a espiritualidade responde indagando para que Kardec pensasse, raciocinasse. Você não vê tantos homens reclamando da vida? Tantas pessoas desejando outra vida que não aquela que possuem? Da mesma forma que nós reclamamos da vida, sim, espíritos que percebem que estão reencarnando reclamam também que queriam reencarnar de outra maneira. É natural. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Então não existe arrependimento por ausência de nível de consciência. O espírito sequer sabe que escolheu renascer. Quantos adolescentes nós mesmos falávamos na adolescência? Eu não pedi para nascer. Esse nível de consciência é da maioria da humanidade, se não todos. Os reencarnantes, os reencarnados, não têm plena consciência da escolha que fizeram, das provas que escolheram, e acham que é tudo determinismo divino, ou fruto do caos que reina no universo para aqueles que não creem no Altíssimo. Então, se o espírito não tem consciência da sua escolha, ele não se arrepende, mas reclama. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Ele está explicando para Kardec o seguinte: o reencarnante não reclama das escolhas que fez, porque ele não sabe que fez essas escolhas. Ele reclama da vida, ele reclama da maneira que reencarnou, do local, da família, mas não se arrepende das escolhas, porque nem sabe sequer das escolhas que fez. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então ele entra num tema sensível, já explicando que quem não suporta as provas da existência
achando que o peso está excessivo às suas forças, geralmente recorre ao suicídio se não tem base moral, se não tem crença na espiritualidade, se não consegue enxergar a providência divina, mesmo que nas dores das existências. Pergunta 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Será? Aquele momento que o espírito está adormecido, aguardando o nascimento, que ainda não se completou a ligação. Será que ele tem suas faculdades plenas? Resposta: mais ou menos, conforme o ponto desse intervalo em que se ache. Mais uma resposta que demonstra que depende do nível de elevação do espírito. Um espírito como Cristo Jesus, como será que foi a gestação dele? Será que ele tinha suas faculdades plenas ainda na barriga de Maria? A depender, portanto, do nível evolutivo, o espírito tem maior noção, ou não, do seu estado atual, das suas faculdades, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Interessante essa expressão que ele escolhe na resposta, né? Enquanto não nasce, não há a encarnação propriamente dita. Existe uma ligação que, como vimos na resposta anterior, vai apertando mais e mais à medida que a gestação avança. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Percebam que a perturbação existe tanto no desencarne quanto na concepção, no nascimento, na encarnação. Essa perturbação que o espírito passa depois da morte se assemelha à perturbação que ele passa quando vai renascer. O espírito começa a sentir uma perturbação, começa a entrar num processo de inconsciência quando percebe que vai reencarnar. Esse é um sinal, na verdade, de uma reencarnação. O espírito começa a ter essa perturbação, advertindo, avisando ele: olha, você está vinculando-se a um corpinho, vai reencarnar. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento, e é por isso que a infância na Terra é tão longa e é um estado tão perturbado no sentido das vinculações, das faculdades motoras, de raciocínio, do intelecto. A criança tem uma perturbação total no seu intelecto. Ela só manifesta a sua essência, o seu conhecimento anterior de outras existências, quando entra ali na fase da criança mais avançada, ali 7 anos, 10 anos, a adolescência, vai despertando cada vez mais no sentido de relembrar e manifestar as suas virtudes ou os seus defeitos também. Seu estado nesse período é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Olha só que informação interessante, o que demonstra que quando estamos desdobrados pelo sono, é como se estivéssemos num estado de perturbação daquele que está reencarnando. Como dizem na expressão popular, está mais para lá do que para cá. É uma confusão mental mesmo, porque o espírito está no limiar do plano físico e do plano espiritual. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, ele entra num tema que já falamos também, que é a do esquecimento do passado. Temos um vídeo no canal só desse tema, e que diz exatamente isso, né? As memórias do passado vão se apagando quando a gente reencarna e vão retornando quando a gente desencarna, a depender, mais uma vez, do nível evolutivo de cada um. Pergunta 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Então Kardec perguntou primeiro, o espírito tem a plenitude das suas faculdades quando está na fase gestacional?
Vimos a resposta. Agora ele pergunta, e depois que nasce? Resposta, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Eu falei um pouco disso, quando falei das idades, 7 anos, 10 anos, adolescência. É o desenvolvimento gradual dos órgãos e, consequentemente, do despertamento do espírito, das suas lembranças do passado, das suas aquisições, por exemplo. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então vejam que a espiritualidade se utiliza de um exemplo que facilita o entendimento. Quando a gente dorme num lugar e acorda em outro, a gente fica confuso quando desperta, porque a última memória que guardamos é de termos adormecido, por exemplo, num quarto, num cômodo. Se despertarmos em outro cômodo, passaremos por um momento de confusão, sem entender por que eu estou em outro cômodo. A minha memória é ter adormecido em outro lugar. Então essa confusão mental é utilizada como parâmetro para a gente conseguir enxergar como que funciona essa perturbação para o reencarnante, em que as ideias vão voltando pouco a pouco. Pergunta 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Pergunta essencial para os dias de hoje, onde esse tema aborto é amplamente discutido, O espírita sabe que a alma já vincula-se ao corpo a partir da concepção. A resposta, portanto, é: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele, porque a vinculação é por um laço fluídico. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Aqui é meramente uma questão de palavras, Existe uma vinculação de uma alma, existe uma ligação de um espírito àquele feto, uma ligação fluídica, uma vinculação do reencarnante ao corpinho. O que ele não chama de alma é no sentido de que está considerando o termo alma aquela energia, aquela consciência, aquela individualidade totalmente vinculada, completamente vinculada a um corpo. É por isso que ele fala dessa forma, mas fica muito claro na resposta que existe uma vinculação de um espírito, que será chamado alma quando completar-se a encarnação, mas desde a concepção já existe essa ligação. Pergunta 354. Como se explica a vida intrauterina? Um tema essencial, moderno para a época, extremamente avançado para a época em que Kardec perguntou isso, Resposta é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. A resposta dos espíritos aqui é extremamente filosófica, Ele está comparando a vida do feto à de uma planta que está aguardando o nascimento para poder ser considerado uma encarnação completa, somando a vida animal, a vida vegetal e a vida espiritual. Ele está usando aqui de um sentido filosófico para dizer que o homem, a pessoa reencarnada, ela tem a somatória dos elementos das vidas animal, vegetal e espiritual, porque a ligação foi completa. Mas ele deixa claro que a ligação que existe do feto com a alma é uma ligação semelhante à da planta que aguarda o seu crescimento. A planta que está num estado de consciência adormecido. Por isso que ele usa o exemplo da planta que vegeta. Quando a gente estuda os princípios inteligentes, a gente vê que na planta esse princípio está adormecido. Vai despertar no animal e vai ter uma vida inteligente no homem. Mas na planta, na rocha, ela dorme. Se eu não me engano, o Kardec utilizou a expressão que no mineral dorme. No vegetal já há um despertamento, uma sonolência, vamos dizer assim. Então o espírito na resposta está querendo
nos passar uma imagem de que o feto já traz uma alma conectada num estado de perturbação, de adormecimento, aguardando, logicamente, o nascimento propriamente dito. Pergunta 355. Há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que fim ocorre isso? Por que será que acontece, gravidez que não é viável? Resposta: frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Nós vimos numa resposta anterior que a morte prematura é uma prova para os pais, porque o espírito está adormecido. Porém, nessa resposta, ele já diz que não é prova somente para os pais, mas também para o espírito reencarnante, quando ele já está num nível de consciência maior e a desencarnação será uma consequência natural, pela imperfeição da matéria, pela provação que o espírito escolheu, pela provação que os pais precisam passar. Por isso, a provação das mortes prematuras é para ambos, tanto para o reencarnante quanto para os pais. Pergunta 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Olha que pergunta inteligente, interessante. Será que corpinhos, que já nasceram mortos, havia uma vinculação de espírito ali? Será que não existem corpos formados no ventre materno que jamais tiveram ligação nenhuma com nenhum espírito? O objetivo daquele corpinho desde o início não foi de receber um espírito? Resposta: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. A resposta é muito interessante porque nos traz uma consequência direta da reencarnação, que é a vinculação dos pais com seus filhos. Só há reencarnação quando há necessidade de união entre os pais e o espírito reencarnante. Quando há uma vontade de ambos. Quando não há um espírito vinculado a um corpinho que está se formando, é porque, pela programação reencarnatória daqueles pais, eles precisavam passar por situação semelhante, tendo aí apenas a experiência da gravidez sem vinculação nenhuma do espírito. E aí a gente pode enxergar diversas situações como provação para os pais, mas o espírito deixa claro que a criança só nasce quando há uma vontade dos pais, uma vinculação, um planejamento reencarnatório, ainda que os pais não queiram. Antes de reencarnar, eles concordaram, eles pediram e agora recebem os seus filhos. Mas existem sim casos que o corpinho formado ali não se vinculará a nenhum espírito, e isso já estava programado desde o momento que o corpo foi formado. Item A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Como a gente vê, alguns reencarnantes, algumas crianças que estão ali com microcefalia ou macrocefalia, e que não vive por muito tempo. Esse ser falado na pergunta é um ser que não tem a vinculação com nenhum espírito, logo não é um reencarnante. O que o espírito está falando aqui é do fluido vital, que corre nesse corpinho, mas não há uma vinculação com o espírito, não há um espírito animando esse corpo. Por isso ele não vive, não se mantém a vida ali. A vida é meramente celular. Quando, em situações de exceção, o corpinho nasce sem nenhuma vinculação de espíritos. Item B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Vejam que a pergunta de Kardec, muito inteligente, é para concluir o raciocínio de que toda vez que nasce com vida é porque tem um espírito vinculado
aquele corpinho, aquele bebê. Resposta: que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Só é ser humano, portanto, quando nasce com vida, porque tem uma vinculação com o espírito. E aí alguns podem dizer, então se abortar antes de nascer, não é ser humano ainda. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a vinculação começa com a concepção, se perpetua durante a gestação, o laço fica cada vez mais apertado e quando nasce, se completa a encarnação. Mas a encarnação existe desde a concepção. Ela se completará com o nascimento, mas existe desde a concepção e é por isso que a nossa Constituição garante os direitos do nascituro, ou seja, desde a concepção, o serzinho que está nascendo já tem direitos. Pela lei humana, pela lei divina, temos aí a vinculação do espírito com o corpinho, sendo raríssimas exceções o natimorto. Raríssimas exceções, um corpinho que nasce sem qualquer vinculação com o espírito. Pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Agora entrou de vez no tema. Resposta: é uma existência nula a ser recomeçada. Por isso, o Espiritismo fala tanto nesse tema como alerta às mães, alerta aos pais, aos médicos, às enfermeiras que agem nessa prática. Quem está envolvido com o aborto está envolvido com a anulação de uma experiência, de uma existência. Será que nós queremos ter essa responsabilidade? Será que queremos regressar ao mundo espiritual responsáveis pela anulação de uma existência? O aborto, portanto, nulifica uma existência, obrigando o espírito reencarnante a recomeçar. E é por isso que nós vamos ver nas obras complementares que muitos reencarnantes abortados se tornam obsessores. Passam a perseguir a mãe, o médico, o pai que abandonou, que não apoiou, que não deu suporte emocional, financeiro para a mãe. Muitos sofrem obsessões após o aborto, porque você obriga um espírito a recomeçar. Um espírito que escolheu aquela prova, que pediu sua permissão, que você concordou, e que na hora de se concretizar a reencarnação, desistem. E obrigam o espírito a recomeçar. Muitos, por isso, por não serem elevados moralmente, querem vingança, não aceitam o aborto, porque, além da violência que sofrem, são obrigados a recomeçar. Uma oportunidade que muitas vezes levou muitos anos para se concretizar. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Resposta é simples. Por mais que as pessoas queiram discutir, filosofar sobre o tema, arranjar desculpas ou justificativas, a resposta é simples. Sempre há crime quando transgredimos a lei divina. Logo, impedir a reencarnação, assassinar um reencarnante, destruir o corpo que seria utilizado por um espírito é transgressão à lei divina. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É por isso que muitos que defendem o aborto vão dizer que o feto é um conglomerado de células, não é um corpo ainda. Lógico, o corpo estava se formando. Você tira o bolo do forno antes dele crescer? Então, ele vai ser um bolo se você deixar o forno ligado e não abrir. A criança vai nascer se você não interferir. Então, há crime
sempre que se impede a reencarnação, sempre que se tira a vida de uma criança antes do nascimento? Resposta não é minha, resposta não é de Kardec, resposta é dos espíritos superiores que responderam Kardec nas centenas e centenas de perguntas feitas para diversos médiuns em diversos locais do mundo. Pergunta 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Nessa resposta teremos a única exceção para a hipótese do aborto sem o cometimento de transgressão à lei divina, que é o aborto para salvar a vida da mãe. Resposta, portanto, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Essa resposta, infelizmente, pode ser usada por muitas pessoas de má índole, querendo afirmar que os espíritos se referiram ao reencarnante como um ser desprezível, que não tem valor, porque ainda não existe. Mas nós vimos nas respostas anteriores que existe uma vinculação, que o espírito está ligado ao feto, está ligado àquele corpinho que na fase gestacional está se desenvolvendo. O que ele está dizendo é, uma mãe que já vive na Terra há muitos anos, que já tem uma vida consolidada na Terra, que já está passando pelas experiências como espírito desperto, é preferível que ela continue vivendo na Terra do que se priorize um serzinho que vai começar ainda a sua encarnação. Mas é a exceção que os espíritos vão nos trazer como regra para não se configurar a transgressão, o crime, só na hipótese em que a gravidez traz um risco real à vida da mãe. Pergunta 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Olha que pergunta interessante, porque é a ideia de muitos materialistas. Vamos colocar na balança quanto vale a vida? A vida de uma criança já nascida vale mais que a vida de um feto? Resposta: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. O Espírito está puxando a orelha de quem pensa assim. Ele está dizendo, por que você está querendo colocar numa balança o valor vida, para ver qual vida tem mais peso? Isso é leviano. Você deve respeitar a vontade divina que deu a vida para todos nós. É por isso que a gente ouve, né? É curioso notar que quem defende o aborto está vivo, né? Recebeu a oportunidade da reencarnação, não foi abortado, né? Então é fácil você falar da vida de alguém que ainda não reencarnou, tendo a sua vida garantida. Respeite, portanto, a vida que Deus soprou naquele ser. Não cabe a nenhum de nós determinar quando alguém deve viver ou não. Seja por meio da pena de morte, que o espírita também deve ser contrário, seja pelo aborto ou homicídio de qualquer espécie. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Olha que pergunta. Por que você está falando em não respeitar a vida, em não respeitar a obra divina? A vida é obra divina. Por que você está falando em não respeitar a vontade do Criador quando soprou vida naquele feto? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para julgá-los. Deus não pede a opinião de ninguém para criar suas leis. Quando as criou, não pediu, porque Ele é perfeito, soberano.
Então, quem somos nós para ditar que vida tem mais valor? A do recém-nascido ou a do feto? A da criança já formada ou a da criança na barriga da mãe? A resposta é um puxão de orelha para todos que assim pensam. Vejamos agora o próximo item: faculdades morais e intelectuais do homem, ainda no mesmo capítulo. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Qual será, portanto, a origem das nossas qualidades, das nossas características? Resposta: são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, a origem das qualidades está no próprio Espírito, que, por meio das inúmeras existências, vem somando as suas qualidades ou seus defeitos. Quanto mais puro, mais qualidades, mais propenso ao bem. Item A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom? E o homem vicioso há de um espírito mau? Uma resposta que certamente vai trazer de forma muito simples, né? Sim, na verdade. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, não necessariamente mau, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Essa pergunta aqui é muito importante, porque derruba o dogma da Igreja em relação ao diabo, ao demônio e aos servidores do diabo, que seriam os demônios, né? Porque, segundo o dogma da Igreja, o espírito do mal, ele é criado mal. Deus, em tese, teria criado um espírito que escolheu o mal e assim agirá eternamente. Já falamos várias vezes aqui que não faz sentido nenhum um anjo, um espírito que já atingiu a perfeição relativa, ou seja, já habita em Deus e já congrega os seus sentimentos com o divino, sentir inveja de Deus e cair do céu, provocar um motim, provocar uma guerra e ser expulso por Deus, ganhando um reino, o reino das trevas. Então nós já falamos aqui que não faz sentido a ideia do diabo quando analisamos essa ideia em relação à sabedoria divina, à lógica e à razão que deve reinar na análise das qualidades do divino, das propriedades e características de Deus. Por esse motivo, não acreditamos na figura simbólica do diabo como um espírito eternamente vinculado ao mal. E, consequentemente, espíritos imperfeitos um dia serão perfeitos, ainda que relativamente comparados à divindade, mas já desejando e fazendo o bem. Não existe, portanto, um espírito eternamente vinculado ao mal. Existem, sim, homens viciados, espíritos imperfeitos, e que estão momentaneamente vinculados ao mal, mas não eternamente. Pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Quais serão as características dos espíritos que renascem com as suas imperfeições, levianos nas suas atitudes? Resposta: são indivíduos estúrdios, travessos e algumas vezes malfazejos. E isso é fácil da gente visualizar, especialmente na Terra, um planeta de provas e expiações, onde pululam espíritos levianos, imperfeitos e maus. Pergunta 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Olha que pergunta filosófica. Tem espíritos que possuem paixões não conhecidas na Terra? Resposta: não. Do contrário, vô-las teriam informado. Todas as paixões dos espíritos imperfeitos são conhecidas por nós. Por quê? Todo espírito imperfeito já viveu na Terra. Ou reencarnará aqui como expiação, como prova, vindo de um mundo em que ele foi expulso. Ou seja, se entregou às paixões.
Então traz essas paixões também para a terra. Toda paixão, portanto, é conhecida na terra, pelos encarnados e desencarnados. Pergunta 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? O Espírito reencarnante transmite qualidade moral e inteligência? Resposta: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Já falamos aqui, por diversas vezes, que dependendo do grau de adiantamento, maior a lembrança, maior os atributos, maior as conquistas morais. Como nós não temos dois espíritos, somos um só na essência, trazemos o conjunto de experiências e de aquisições. Pergunta 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Pergunta essencial também. Porque quantos gênios são perturbados e desequilibrados moralmente? O avanço intelectual não significa avanço moral. Quantas sociedades são intelectualmente avançadas, mas com o coração fechado? Vejamos a resposta. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. Então, o intelectual que dá vazão às suas paixões, ele está ouvindo espíritos inferiores a ele. Espíritos intelectualmente inferiores, mas que estimulam a inferioridade na sua moralidade. O espírito progride em insensível marcha ascendente. A gente não percebe que está evoluindo, é devagarzinho. É uma marcha imperceptível, insensível, bem lenta, mas todos evoluímos. O progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Muitas vezes desenvolvemos só a intelectualidade, deixamos a moralidade no fundo do poço. Outros desenvolvem primeiro a moralidade, depois o intelecto. E outros desenvolvem ambos em conjunto. Mas o fato é que a evolução vai, pouco a pouco, avançando no homem as suas qualidades, as suas aquisições. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. Acabei de falar, né? Pergunta 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Qual será a resposta, então, para quem acredita que as nossas aquisições são decorrentes de vários espíritos, cada um desenvolvendo uma área? Resposta: refletindo, reconhecereis que essa tese, essa teoria é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Quando chegarmos à perfeição relativa, quando chegarmos ali no nível de Cristo, que estará muito mais avançado quando a gente chegar lá, teremos que desenvolver todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama, uma pluralidade de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que por sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Então, de forma muito lógica, a gente enxerga que não faz sentido nenhum termos uma legião de espíritos dentro de nós mesmos. É um espírito só. Os distúrbios de personalidade, as obsessões, trazem aí outros indivíduos ou outras figuras em que o espírito cria com a sua perturbação mental, mas na realidade só há um espírito. Em cada indivíduo, portanto, é um espírito. Por isso, espírito individualizado. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Aqui uma crítica, né? O espírito está dizendo: nossa, como vocês encarnados são difíceis de lidar, porque quando a gente dá uma resposta para vocês que é simples, vocês imaginam várias teorias que não fazem nenhum sentido. Tem tanta dificuldade para entender coisas simples?
Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Se bem que, mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. Então, com essa resposta, ele traz um elemento essencial às religiões, que é acreditar no Deus único, e por isso o povo judeu tem tanto mérito quando pregava, desde aquela época, o Deus único, e que, da mesma forma que os humanos, os encarnados, tentam multiplicar Deus nas suas manifestações da natureza, também querem pretender que o Espírito é uma pluralidade de seres, quando na verdade é um só. Kardec então vai dizer: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de comparação. Vamos ver as comparações que Kardec faz para entender esse tema. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram fosse múltipla a matéria. Então a gente acreditava que a matéria fosse múltipla por conta dos vários fenômenos. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. E isso a física quântica hoje já está comprovando também. Tudo provém do fluido cósmico universal, e essa mesma energia primitiva se condensa, varia, se multiplica, se divide para formar os vários estados da matéria. A matéria, portanto, tem uma fonte única elementar, e isso a ciência já comprova. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, a alma ou espírito encarnado. Então, da mesma forma que a matéria tem uma origem única, que Deus é um só, a alma também, tendo várias faculdades. As suas manifestações, as suas diversas manifestações, não dividem a alma. Ela continua única. Não é, portanto, a hipótese de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quantos os sons. Mais uma comparação, né? O órgão musical, o instrumento musical, ele usa o mesmo ar para dar várias notas, né? No órgão do piano, por exemplo. Mas isso não significa que existe várias formas de ar. Não, o ar é um só. De semelhante sistema decorreria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Mais um motivo para essa teoria não vingar. Se nós fôssemos a somatória de vários espíritos, como que iria responsabilizar cada um de nós? Cada vez que cometêssemos um crime, falaríamos: não, não fui eu. Foi a personalidade tal. Foi o espírito tal que tem essa característica e que tem esse defeito. Não fui eu. Então, para nível de responsabilização também, não faz nenhum sentido essa crença na pluralidade de almas no mesmo corpo. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Então, para fechar com chave de ouro sobre esse tema, Kardec ainda vai dizer que as manifestações espíritas comprovam que são indivíduos, são personalidades, cada um com a sua característica. Encerramos então mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham, refletindo sobre as lições de hoje, especialmente em relação à emancipação da alma, das suas conquistas morais, intelectuais, da questão do aborto, que foi muito importante, e como cada espírito reencarna, sabedor das suas experiências, planejando a sua reencarnação, escolhendo a modalidade de provas e como isso se dá no plano fático. Agradeço mais uma vez a todos, peço à espiritualidade amiga, nesse momento, que possa envolver, abençoar e trazer o entendimento para todos que acompanham os estudos, a fim de que possamos refletir sobre os ensinamentos da espiritualidade, dando passos cada vez mais largos na direção da nossa evolução.
Peço a Cristo Jesus, nosso mentor, nosso mestre maior, governador de toda a terra, que possa nos envolver, nos esclarecer, nos auxiliar, para que estejamos cada vez mais conectados com a divindade, com os temas relacionados à vida espiritual, nos preparando a cada dia para o retorno à pátria, valorizando a vida na terra, utilizando cada dia para evoluir, sem pressa nenhuma de retornar à pátria verdadeira. Que possamos a cada dia vencer as nossas más inclinações, cumprir o que prometemos no mundo espiritual e estudar os ensinos de Cristo Jesus para nos libertarmos das nossas más tendências. Que os bons espíritos continuem a nos acompanhar, nos inspirar e que possamos dar ouvidos aos nossos amigos espirituais, conscientes de que estão conosco a partir da nossa procura, da nossa elevação de pensamento e de sentimento. Graças damos a Ti, Senhor, e rogamos a Maria Santíssima que continue a nos abençoar, estendendo seu manto sagrado, a fim de resgatar aqueles mais necessitados do amor divino. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Todos que tiverem interesse em colocar seus nomes, não se esqueçam que estamos iniciando no canal uma corrente de orações muito em breve e que todos os nomes colocados nos comentários dos diversos vídeos serão lidos e mentalizados nessa corrente. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.